Glória a Deus. Bom dia, igreja linda. Que bênção poder estar aqui com você nessa manhã, para a gente poder compartilhar da palavra. Nós estamos na série de mensagens, A Verdadeira Alegria, e é uma série que tem sido um confronto, um ajuste no nosso coração, na nossa motivação. A gente, através da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós temos sido chacoalhados. Eu tenho sido muito ministrada e ajustando o meu coração, entendendo de fato, claro que ainda de uma maneira muito rasa, né? Como e por que nós devemos nos alegrar. Eu acho que quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, muita coisa precisa ser reajustada no nosso interior. O Espírito Santo começa a fazer essa obra nas nossas vidas, e parece que aquilo que fazia sentido, aquilo que nos alegrava, aquilo que nos dava prazer, perde-se o encanto. E é exatamente isso que precisa acontecer. Esse é um processo natural, importante e necessário. Não tem como nós nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus e aquilo que nos trazia prazer e alegria num velho homem ainda ser aquilo que nos gera alegria. É claro que tem família, o amor, o elo, comunhão, tudo isso para gerar alegria e gera alegria para qualquer pessoa. Mas motivação, não é? Eu fui jovem um dia e eu me converti, apesar de ter chegado muito cedo na igreja, novinha. Eu considero a minha conversão dos 14 para os 15 anos. Então, antes disso, eu estava na igreja, mas eu não era igreja. Entende? Eu estava na igreja, mas eu não era noiva. E antes disso, aquilo que me gerava alegria era muito diferente de quando eu conheci Jesus e tive um encontro com Ele. Lugares que eu gostava de frequentar já não fazia mais sentido. E eu me lembro de voltar nesses lugares e falar: meu Deus, não dá para ficar aqui, não tem como mais. E é muito interessante porque às vezes as pessoas têm resistência em virar crente, né? Quantas pessoas a gente ouve nisso falando assim: ah, não, porque tem que deixar de fazer isso, tem que deixar de fazer aquilo. E aí eu vejo que eles param com uma coisa e com outra. E assim, na verdade, as coisas acontecem de uma maneira muito natural. Não é que existe uma imposição, não é que tem que ser dessa forma, você não pode isso ou você não pode aquilo, mas é uma operação mesmo de dentro para fora, que o Espírito Santo começa a fazer e gerar no nosso interior, e a nossa ótica, a nossa visão, aquilo que gerava alegria já não tem mais graça. Então, quando nós falamos, né, dessa série, A Verdadeira Alegria, eu vejo que é o Espírito de Deus construindo, trabalhando no nosso interior, através do testemunho e das cartas do apóstolo Paulo. A gente tem sido muito confrontado, motivado, incentivado, reajustando o nosso coração para que a gente possa desfrutar de uma verdadeira alegria. Porque, amados, não tem nada mais frustrante, e eu preciso dizer isso aqui para você, do que viver em cima do muro, do que viver uma vida de mornidão, porque você não desfruta nem de uma coisa nem da outra. O crente em cima do muro é aquele que ora com um pé na igreja e outro no mundo, não é? É aquele que não desfruta de nada, porque ele está lá fora
e sentindo um peso porque não deveria. Aí o Espírito Santo fala lá dentro, você tenta abafar a voz do Espírito Santo e ele diz para você, e você tenta abafar a voz dele, e você não consegue desfrutar daquilo. Aí você está na igreja, e aí o inimigo está te acusando. Você não devia estar aqui, você não merece estar aqui, porque olha onde você estava a semana toda, olha onde você foi, olha os lugares que você frequentou, olha as coisas que saiu da tua boca, e aí você não consegue também desfrutar de estar aqui na presença do Senhor. E é por isso que a palavra vai o tempo todo nos motivar a vivermos num processo de santificação. E essa perícope, essa parte da palavra de Deus, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, vai falar um pouco sobre isso nessa manhã conosco. E eu creio que nós sairemos daqui mais motivados, engajados em buscarmos no Senhor essa nova porção de vida que nos é proposta, para que a gente possa mergulhar e encontrar uma verdadeira alegria em estar no Senhor, em servir ao Senhor, em viver no Senhor, em desfrutar das bênçãos do Pai nas nossas vidas. Quantos querem isso? Amém. Então você está no lugar certo. Você não poderia estar em melhor lugar do que aqui nessa manhã, se você almeja isso para a tua vida. Então eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos ler então Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. O subtítulo que está aqui na minha Bíblia é assim: prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Eu até, depois vocês liberam uma imagem aí, que eu separei para a gente refletir nela. Então diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas sigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ele está falando aqui de coerência. Ele está falando aqui, a gente precisa ser coerente. Tão somente vivamos de acordo. Vivamos de acordo com o quê? Com aquilo que já alcançamos. Alcançamos o quê? O Senhor, Cristo, essa nova identidade. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então aqui Paulo está dizendo, existe um padrão. Existe um padrão apresentado pelos filhos de Deus. Paulo aqui diz, olha, então a gente tem que se unir ao exemplo dele e observar aqueles que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus,
de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nos apresentamos diante da tua presença. Abrimos, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, para que a sua palavra penetre de maneira profunda no nosso ser, a ponto, Senhor, de transformar-nos, Senhor. Queremos ser transformados pela tua palavra, queremos ser amoldados pelo Senhor, que o Senhor molde o nosso caráter. Nos colocamos, Senhor, nas tuas mãos como um barro maleável e o Senhor como um oleiro. Pai, amolda-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, fale conosco de maneira profunda, permanente, que não seja na alma, que não seja, Senhor, mais um domingo que sairemos daqui motivados, mas não transformados, mas queremos sair daqui convencidos no nosso espírito, Senhor, renovados, Senhor, ativados, Senhor, transformados, Senhor, animados, com ânimo cheio, Senhor, para que a gente possa enfrentar a semana numa nova perspectiva. Essa é a nossa oração, o nosso anseio, e toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Bendito é o Senhor nas nossas vidas. Amém? Uau, que palavra, né? Foi difícil demais essa semana, quando meu marido me passou. Eu falei assim, Senhor, cada versículo, aquele emojizinho. E eu falei, papai, me ajuda, porque é muito precioso tudo que o apóstolo Paulo compartilha conosco nessa mensagem. Ele começa então dizendo, olha, não que eu já tenha obtido tudo, isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo. Então, nas semanas anteriores, a gente foi vendo tudo aquilo que Paulo foi pautando para a gente. Nós sabemos um pouco da peregrinação, da história, do histórico do apóstolo Paulo. E quando a gente pensa nessa história desse homem, que ele tinha uma vida comprometida em perseguir a igreja de Cristo. Um fariseu, um homem que perseguia, um homem que dominava aquilo que lhe foi proposto. Então ele tinha muita sabedoria, ele tinha muito conhecimento, ele foi muito preparado. E esse homem então tem um encontro glorioso com Jesus. A palavra de Deus diz que a escama dos olhos desse homem cai. Esse homem é tão impactado pela presença do Senhor, ele não consegue nem falar, ele é retirado, ele é colocado numa casa, o Senhor manda um homem ter um encontro com ele, e esse homem temeroso demais, falando, Senhor, mas ele mata, ele persegue a igreja, como que o Senhor quer que eu vá ter com ele? Um homem improvável. Pensa numa pessoa aos olhos humanos, improvável de se tornar um dos maiores escritores do Novo Testamento. Foi o apóstolo Paulo. E ele então, quando a gente para
para ouvir o que Paulo está dizendo, lembrando de quem fora Paulo. É tão chocante a profundidade da entrega desse homem. Então ele fala assim: olha, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado. Ele diz assim: eu fui alcançado para isso, para quê? Para ser aperfeiçoado. Eu fui alcançado para que a minha vida seja de testemunho para a glória de Deus. E aí ele continua: irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. E aqui está o grande segredo. Aqui está algo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã. Falou comigo demais nessa semana. Demais. Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui então eu quero chamar a tua atenção em 3 ações de Paulo. Primeiro ele diz: esquecendo-me. Depois ele diz: avançando. E depois ele diz: prossigo. Esquecendo, avançando e prosseguindo. Não tem como a gente desfrutar de uma vida abundante em Deus se nós não passarmos por esse trilho. Se nós não entendermos que é necessário a gente esquecer. E nós vamos falar sobre isso e o que isso significa. Avançar e prosseguir. Quando nós falamos, e Paulo fala de esquecer, não é que a gente vai passar por um processo de amnésia, não é? Não é que a gente não vai lembrar mais. Mas aqui, quando ele fala esquecendo-me, é porque ele entendeu o processo de Deus na vida dele, de perdão, de restauração. É dizer, o passado já não tem mais poder sobre mim. Porque pensa no passado desse homem, aquilo que ele tinha que carregar de condenação. A palavra de Deus diz que Estevão foi o primeiro diácono da Bíblia. E Estevão foi morto apedrejado. E Paulo estava ali presente. Você imagina carregar essa lembrança? Quando ele diz esquecendo-me, ele diz: é necessário que o meu passado seja resolvido para que eu possa avançar. É necessário que eu entenda o perdão de Jesus sobre a minha vida, para que eu possa prosseguir e alcançar a verdadeira alegria. Não tem como, amados. Quantas vezes, são quantos gabinetes, são quantos encontros, dos quais a gente vê nitidamente as pessoas presas em seu passado. Eu já falei isso diversas vezes, né? Mas não tem como falar sobre isso e não dizer, né? Tem um livro que é do C.S. Lewis, que tem um tema muito intrigante, que é a carta do... Eu sei. A carta do diabo a seu aprendiz.
É assim o tema do livro, né? Ao seu pequeno aprendiz. E é um livro muito interessante a dinâmica dele, porque C.S. Lewis, numa mente brilhante, ele então imagina como o diabo ensinaria um aprendiz dele. Então o livro, ele é dividido por capítulos e cada capítulo é uma carta do diabo para o seu aprendiz. E é muito interessante a dinâmica do livro. Então, no livro, o diabo trata Deus como inimigo. Então ele fala, o inimigo, e ele trata as pessoas como os pacientes, os nossos pacientes. Então ele vai dando dicas para o pequeno aprendiz dele de como nos prender, de como nos fisgar, de como trabalhar de maneira eficaz nas nossas vidas. Então é muito interessante, porque você olha e fala, sabe? E aí, numa carta, ele fala algo ensinando o aprendiz como nos paralisar. E ele diz assim, olha, tem uma tática infalível com eles, sempre dá certo. Se você quer paralisar um dos nossos pacientes, existe uma maneira super eficaz de fazer isso, ele fala. E é assim, ou você prende ele no passado dele, e você fica remoendo aquele passado, acusando ele das coisas que ele não fez, das coisas que ele fez, dos erros que ele cometeu, das coisas de repente boas que ficaram no passado. E sabe aquela pessoa que fica vivendo só de memória boa, mas ela não sai, ela não vive o presente dela, ela só está no passado? Isso também, ele diz, é uma boa, porque você não tira ele de lá. Ou você prende ela no futuro. Sabe aquela pessoa que ela não consegue viver o presente, ela fica o tempo todo assim, o dia que eu, não sei o quê, o dia que eu, então você encontra pessoas que falam assim, não, um dia eu vou servir a Jesus de todo o meu coração, agora eu estou com muito trabalho, agora eu estou não sei o quê, mas um dia eu vou fazer caridade, um dia eu vou ter mais tempo de oração, um dia eu vou ter, e ele diz assim, porque, olha que profundidade isso, ele diz assim, porque a única coisa que vai prender e ligar a pessoa ao inimigo, então ele está falando assim, a única coisa que liga as pessoas a Deus é o presente. Nós precisamos tirar as pessoas do presente. Elas precisam viver de acordo com o passado ou com o futuro, porque aí ele diz assim no final, porque o que liga uma pessoa à eternidade é o presente, porque o presente é tudo que ela verdadeiramente tem. O passado ela não consegue tocar mais, o futuro ele não existe. Tudo que nós temos é agora. Não tem como nós decidirmos entregar uma coisa que nós não temos. Não temos como planejar que um dia nós vamos entregar algo para o Senhor, porque nós não temos esse dia, porque tudo que temos é agora. Tudo que temos é aqui. É a única coisa que nos conecta com Deus. É a nossa decisão hoje, agora. É você estar aqui agora falando, Senhor, eu estou aqui agora contigo. Eu não posso planejar que um dia eu vou ser uma adoradora mais extravagante. Eu não posso olhar para trás e dizer, nossa, um dia eu te adorei de um jeito, um dia eu jejuei de um jeito. Amados, passou. É agora. Tudo que temos, tudo que você pode entregar verdadeiramente para o Senhor é hoje. Mas para que isso aconteça, precisamos deixar o nosso passado resolvido. E é por isso que ele diz, esquecendo-me.
Eu decido esquecer, eu não posso viver com as acusações do passado, porque isso vai me paralisar aqui. Então eu decido, por quê? Porque a palavra de Deus diz que o próprio Deus, quando nos perdoa, Ele esquece os nossos pecados e Ele lança no fundo do oceano, e Ele decide não se lembrar mais. O que Deus também não sofre de problema de memória, mas é uma decisão. Quando nós decidimos perdoar alguém, não significa que a gente vai esquecer, mas não vai ter mais efeito sobre nós. Essa decisão não vai nos afetar. Quando Deus decide nos perdoar, isso significa que o nosso pecado não afeta mais o coração de Deus. Ele nos vê puro, limpos, justificados pelo sangue do Cordeiro. Ele nos olha, e sabe quem Ele nos vê? Quem Ele vê? O próprio Cristo, que se dispôs ao nosso lugar, que levou sobre si todo o pecado, para que hoje nós pudéssemos chegar com confiança na presença de Deus e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor decidiu esquecer o meu passado, e obrigado, Senhor, porque eu tenho um futuro glorioso. E Pai, o que eu preciso fazer hoje? O que o Senhor tem para mim agora? E é isso que Paulo, ele nos desafia. Ele nos desafia falando assim: olha, eu decido porque eu preciso avançar, porque eu não posso ficar nesse lugar. Existe um propósito para que o passado seja esquecido. Porque se esse passado não é esquecido, a gente não tem como avançar. Com isso, dito isso, eu não quero dizer que, sabe, tem tanto passado doloroso, dolorido. Eu sei, irmãos, tem uma par desse na minha história, de verdade. O inimigo tentou de muitas formas fazer com que eu não cumprisse a vontade de Deus na minha vida. De muitas formas, o inimigo tentou me paralisar. E se eu, diariamente, não decidir me esquecer, eu não vou conseguir avançar. Então, não é, sabe, a gente passar por cima. Não, a gente precisa encarar as dores que foram causadas e as dores que nós causamos. A gente precisa se responsabilizar pelas decisões erradas que a gente tomou, e a gente hoje sofre por isso. Eu não estou falando aqui que esquecendo é para a gente ser alienado e falando: não quero nem saber. Não, é resolver para avançar. Não é cultivar um vitimismo, porque sabe, às vezes tem isso também. A gente sofreu ataques no passado e parece que a vinda de Jesus não foi o suficiente para tratar e curar isso. É como se a obra da cruz não fosse o suficiente para te envolver naquele amor e falar assim: deixa comigo, minha filha, agora eu vou tratar, agora eu vou cuidar. E quantos de nós estamos falando: não, Jesus, deixa eu curtir um pouco mais essa ferida aqui. Pode me soltar um pouquinho. E por isso que a palavra de Deus diz que a gente precisa, sabe, se entregar por completo, para que Ele faça uma obra por completo no nosso interior, nas nossas emoções, naquilo que nós somos machucados.
porque ela é real. A gente não pode ignorar os traumas, as machucaduras, os erros, as decisões erradas que a gente tomou, amados. Como inimigo, existem momentos na minha vida que ele quer ressuscitar umas coisas da minha história e ficar trazendo acusação. Você se lembra de quando você... E assim, é vergonhoso, mas eu preciso reagir e falar assim: Jesus me perdoou. Ele me perdoou. Eu errei, é verdade. Eu me envergonho, não tenho orgulho disso, porque precisamos. Entende? Temos que ter a maturidade de reconhecer, de bater no peito os nossos erros e dizer: errei, me envergonho disso. Não deveria ter feito, o Senhor me sinalizou e mesmo assim, eu decidi ser independente, tomei essa decisão e me lasquei. Do que às vezes a gente senta com as pessoas e fala assim: mas aconteceu porque fulano, porque ciclano, porque beltrano, porque você não sabe o que eu estava passando. Não, amados, está na hora. A palavra de Deus para nós esse ano é assim: é tempo de crescer e amadurecer. Nós precisamos amadurecer ao ponto de sermos responsáveis pela nossa história. E de como iremos reagir a ela. Podemos continuar de maneira independente, tentando trilhar a nossa história, ou podemos nos achegar a Jesus e falar: Senhor, muda a minha sorte. Porque Ele está disposto a mudar a nossa sorte. Ele está disposto a isso. Quando eu olho para a minha história, quem participou do impacto sabe um pouco mais. Amados, o Senhor mudou a história da minha vida. É impossível imaginar a Juliana criança, essa Juliana que está aqui vos falando. É impossível. Tamanha foi a obra. O buraco que a rejeição faz na vida emocional de uma pessoa, ainda mais se tratando de paternidade, é muito grande. A maioria sabe aqui, eu não tive um pai, fui criado por uma mãe, emocionalmente frágil, sofrendo de bipolaridade. Amados, eu morei em 30 casas. Eu estudei em 17 escolas. Uma mãe bipolar que brigava com todos, em todos os lugares que ela passava, em todas as empresas que ela trabalhava, em todos os vizinhos que a gente morava. Ora a gente tinha que mudar porque brigou com o vizinho, ora a gente tinha que mudar porque ela brigou no trabalho, cada hora era uma coisa. Eu só sei que eu nunca estudei um ano inteiro numa escola. Agora imagina uma criança crescendo debaixo dessa estrutura. Se não for Jesus, amados, tudo que eu vi, tudo que eu presenciei, coisas feias, coisas terríveis, sozinha, em São Paulo, eu já ficava sozinha a partir dos meus 6 anos de idade. Primeira vez que eu viajei de avião, eu tinha 6 anos. Sozinha. Porque minha mãe tinha que me mandar para algum lugar quando chegava as férias, porque ela tinha que trabalhar. E isso gerou em mim um senso de: eu sou um estorvo, eu sou um peso. Eu não ia falar isso aqui hoje, nessa manhã, mas eu sinto que o Espírito quer falar com alguém aqui em relação a isso. Se tinha uma pessoa que tinha certeza de que a existência dela era um problema e de que não existia propósito nenhum para a minha existência, a não ser um peso na vida da minha mãe, essa pessoa era eu. Eu tinha certeza que eu era um engano.
E eu carregava isso. E era muito terrível esse sentimento. E eu me emociono de falar isso porque é tão distante de quem eu sou hoje. Eu me emociono não mais por essa dor, eu me emociono da obra de Cristo na minha vida, na família que Ele me deu, na casa que eu vivo hoje, na harmonia que existe na minha casa. Isso só pode ser obra dEle. Sabe por quê? Porque um dia, quando eu decidi entregar a minha vida para Ele, eu falei: me cura, eu quero avançar, eu quero prosseguir. Eu não quero mais ficar nesse lugar de lamúria, nesse lugar de rejeição, nesse lugar de dor. Senhor, eu quero ser livre. Livre, 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 para o Senhor fazer tudo aquilo que estava no teu coração quando o Senhor me criou. Porque um dia Ele chegou para mim e falou assim: eu te escolhi. A tua existência, sabe, é um milagre porque eu decidi. E nessa manhã o Senhor está falando, cada um de vocês aqui, você está aqui porque você é um escolhido, porque Deus decidiu, porque existe um propósito divino. O maior mercado, Dr. Milton está aqui para testificar, que se ganha dentro da medicina é o quanto se gasta na tentativa que as pessoas têm de gerar uma vida. É uma fortuna, é uma coisa louca o quanto se gasta, é um mercado. Mas, amado, se o Senhor não decidir soprar o espírito de vida, não adianta. Você pode ter, você é a pessoa mais rica do mundo, você pode ter os melhores, os maiores recursos, você pode procurar o médico mais especialista. Se o Senhor não decidir soprar o fôlego de vida, de nada adianta. Saiba disso. Saiba que a tua existência, saiba que esse coração que pulsa dentro de você hoje é porque o Senhor decidiu, é porque Ele quer. Saiba que o Jesus, Ele te chama, Ele te resgatou, Ele te trouxe, Ele te transportou. A palavra de Deus diz que nós estávamos num lugar escuro, de trevas, de morte, num destino terrível, e Ele te chama para essa maravilhosa luz. Ele te tira e Ele fala assim, que todas as coisas do passado se vão embora, deixa para trás, se livra dela, e eis que tudo se faz novo a partir de Cristo. Essa é a nova proposta para que a gente possa avançar e encontrarmos a verdadeira alegria. E sabe qual é a verdadeira alegria? É nós nos encontrarmos com quem era para a gente sempre ser e tentaram roubar de nós a nossa identidade, e o Senhor chega e começa a imprimir a identidade que era para a gente sempre ser. E essa é a verdadeira alegria, da gente se encontrar com a gente mesmo, da gente se encontrar com o que a gente foi feito, programado para ser, conectados com o Senhor. E de repente, de uma maneira harmônica, Ele começa a moldar o nosso caráter primeiro, confrontar os nossos valores. E Ele fala assim: te ensinaram desse jeito, filha, não é assim. O mundo lá fora é muito deturpado, os valores, as pessoas, elas estão fazendo, é o que Paulo fala aqui, do seu estômago Deus. Pessoas que estão procurando viver somente uma vida terrena. Mas não é essa a minha proposta é que você se conecte ao eterno. Aquilo que é valioso, aquilo que perdura, aquilo que permanece. A palavra de Deus diz aonde, sabe, os tesouros do céu, aonde a traça nem a ferrugem corrói, corrompe.
O Senhor quer nos apresentar uma novidade de vida que a gente fala: uau, era isso, sempre foi isso, era para ser assim. Eu fui criada para adorá-lo. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Para essa canção fazer sentido para o nosso estilo de vida, porque nós fomos arrebatados para essa realidade que é Cristo em nós, a esperança. A esperança. Amém? Vocês estão aqui? Existe uma liberdade. Gálatas 2:20 diz assim: eu tenho sido crucificado com Cristo, e já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Romanos 6:4 diz assim: nós fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Esquecendo as coisas passadas. Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto também nós, tendo ao redor de nós uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado todo o peso e o pecado que nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Avançar é correr para essa carreira. E ele começa dizendo assim: olha, eu não estou pronto, mas a gente não pode parar. Existe uma carreira proposta, existe um lugar para nós avançarmos, existe um alvo que é Cristo Jesus. Sabe qual é a maravilha de termos Jesus como alvo? Porque Ele é perfeito, porque Ele é uma fonte inesgotável. Todos os dias, olhando para Cristo como alvo, a gente tem no que melhorar. Todos os dias, olhando para Cristo como alvo, a gente tem no que nos aperfeiçoar. Libera aquela imagem, aquela fotinho que eu mandei. Sabe? A gente precisa ter os nossos olhos fitos. Todos os dias, amados, nós precisamos acordar e dizer assim: Senhor Jesus, mantenha os meus olhos fitos em Ti. Todos os dias a gente tem que acordar e falar: Senhor, Tu és o meu alvo. Tu és o meu alvo. Sabe, amados, quando a gente tem os olhos nesse lugar, não tem como a gente não melhorar. Não tem como nós nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Não tem como o Espírito Santo encontrar em nós um barro maleável em suas mãos para nos moldar, se todos os dias nós acordarmos com a predisposição de fazer com que Jesus seja o nosso alvo maior. E para isso precisamos olhar para frente, não para trás. Não olhar para frente como aquela sonhadora prometendo coisas futuras, mas plantando hoje com a convicção de que amanhã será colhido. Fazendo hoje com a certeza de que amanhã será colhido. A gente foi para o MFI. Para quem não sabe, o MFI é uma comunhão de pastores de igrejas não denominacionais. Então, a gente se reúne e é incrível, é um tempo que eu e o G, pastores Edu e Sheila, alguns líderes da casa, a gente tem para sentar. Porque, amados, é o tempo todo fazendo igreja, é o ano inteiro fazendo isso aqui acontecer. E de vez em quando a gente precisa sentar e receber. E o MFI é isso, a gente senta e a gente recebe. E esse ano foi um ano muito especial e o Senhor falou demais ao meu coração. Se eu saí muito constrangida esse ano, porque 2 dos 5, talvez, palestrantes, ou 6, não sei se foram 5 ou 6, mas 2, um era um pastor brasileiro,
que vive na Colômbia. Ele tem 78 anos. Ele tem mais de 700 igrejas debaixo dele. E a história desse homem é uma história incrível, incrível. A gente foi muito ministrado. Pensa numa sabedoria, pensa no ensinamento, pensa, sabe, eu me senti tão privilegiada de estar sentada ali ouvindo tanta coisa linda daquele senhor. E o testemunho dele é assim: quando ele era novo, jovem, recém-casado, ele tinha 2 filhos. 3 filhos já. Eu não lembro quantos anos ele tinha, vocês lembram? 20 e alguma coisa. Ele estava na casa dos 20, ele já tinha 3 filhos. 22, pensa, 22 anos, o cara já tinha 3 filhos. E o Senhor falou para ele que ele precisava ir para a Colômbia. E ele não sabia como, mas ele recebeu aquela palavra. E amados, ele passou 43 dias atravessando uma floresta para chegar lá do Brasil à Colômbia, com a sua família, com os filhos. Olha a fé desse homem, a confiança dele no Senhor. 43 dias para chegar na Colômbia, em obediência a uma palavra que o Senhor deu para ele. E esse homem hoje é pastor ali, e ele tem debaixo dele 700 igrejas. E ele tem um trabalho maravilhoso, missionário, em lugares assim. Ele tem um ponto missionário em Botão. No Butão. Pensa, uma coisa assim, no Himalaia. O Senhor falou para ele, um lugar extremamente desafiador, onde o budismo é predominante. Ele tem um trabalho ali, porque o Senhor falou para ele, ele não fazia nem ideia onde ficava no mapa isso. E amados, ouvindo aquele senhor de 78 anos, falando, ministrando com paixão, ministrando com coração quebrantado, com os olhos brilhando. E ele parava de ministrar assim, de falar, e ele começava a cantar canções de que a mãe dele cantava com ele quando ele era pequenininho, indo para os cultos. E o jeito que a mãe dele ia, e as canções que a mãe dele cantava indo, e aí as canções que a mãe dele cantava com ele saindo da igreja e voltando. E ele falava que aquilo ia enchendo o coração dele. E o Senhor foi trabalhando na vida daquele homem. E a gente sentado ali, tendo o privilégio de ouvir um homem de 78 anos, cheio de vida, cheio de planos, trabalhando, viajando, saiu lá da Colômbia para nos ministrar. E aí, como se não bastasse só isso, de repente, um novo palestrante chega. Esse aos 80 anos. E esse homem então, pastor Tomás, americano, veio para o Brasil numa direção do Senhor, mora aqui há muitos anos, foi enviado como missionário, tem o coração dele no Brasil. E esse homem carrega uma história linda, todos os filhos pastores e netos, e no ministério, um homem doce, um homem que exala a doçura do Espírito Santo de Deus. E quando esse homem começou a pregar, amados, ele saltava no púlpito, ele pulava com 80 anos, uma leveza, uma coisa empolgante, falando sobre os planos futuros e o que o Senhor tem dito para ele fazer, para ele realizar. Sabe, um cara que vive essa verdade, que ele deixou o passado, por mais que tenha sido bom, para trás. E ele esquece disso e ele fala, tem mais, porque eu sirvo a um Deus que tem uma fonte inesgotável a jorrar, um Deus que eu tenho como prosseguir, um Deus que não tem limite, um Deus que eu posso ter 80 anos, mas e daí? Se Ele quiser, Ele pode realizar.
e no pouco tempo que eu tenho de vida, muito mais do que eu vivi até hoje, porque foi assim com Moisés. Moisés começou aos 80. De repente você pode estar olhando e falar: meu Deus, eu perdi muito tempo. O Senhor está aqui falando para você: não. Se você decidir hoje deixar para trás, há algo grande que Ele pode realizar na tua vida, porque Ele é um Deus poderoso, porque Ele é grandioso, porque não há barreiras de idade, de tempo, de limite para esse Deus. Que o Espírito do Deus vivo comece a trazer essas convicções no teu coração nessa manhã. Que o Senhor possa começar a trabalhar no teu coração, para que você entenda, compreenda no Espírito a profundidade daquilo que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nessa manhã, dizendo: e deixa para trás, avança e prossiga, prossiga, prossiga. Oh Deus, oh Espírito do Deus vivo, Tu és bom, Senhor. Oh amados, há tempo de perdão e de se perdoar e perdoar. É tempo de se perdoar e perdoar. Nós não temos mais tempo, como diz a canção, para ressentimentos. Nós não temos mais tempo de ficar cultivando ressentimentos, quando a cruz de Jesus é tão poderosa, tão maravilhosa, tão libertadora, tão grandiosa, tão majestosa. A cruz se apresenta diante de você, e sabe o que nos resta? Nos render e falar: eu não tenho mais tempo para me ressentir. Eu preciso perdoar, eu preciso me livrar de cargas. Machucou, é verdade. Foi cruel, é verdade. Não vai deixar de ser verdade. Não vai deixar de ser horrível. Não vai deixar, mas é necessário esquecer. É necessário se livrar. É necessário deixar para trás, para que a gente avance, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente possa viver a verdadeira alegria que está em Cristo Jesus. Quantos aqui desejam isso? Quantos aqui desejam isso? Se você deseja, eu quero convidar os pastores e os líderes de casa para estarem aqui. E se você deseja, venha receber uma oração aqui. Venha receber uma oração aqui. Oh Espírito de Deus, ministra, Senhor, nos corações nessa manhã, Pai. Ministra, Senhor, envia, Senhor, pessoas, liberta pessoas, Pai, em nome de Jesus.